pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que Deus tem falado muito no meu coração essa semana. Sejam de corações abertos, porque eu creio que Deus tem uma palavra para vocês também. Essa mensagem ela se encontra em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, que vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Diz assim: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu-os os olhos aos céus, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Meditando nessa passagem, quero destacar 2 pontos: o tempo de descanso e a compaixão. Esse episódio do milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele ocorre logo após a morte de João Batista, quando ele teve a sua cabeça decapitada. E Jesus, ele como pastor, ele soube identificar algo muito importante entre uma das necessidades dos discípulos. Os discípulos, apesar deles estarem acompanhando os milagres, eles estarem ativamente trabalhando para Cristo, isso não isentava eles do cansaço e da necessidade de ser separado para um tempo de repouso, para um lugar deserto, que também vai ser onde para eles será o lugar de descanso, mas ao mesmo tempo de um aprendizado com Cristo. E quando Jesus chega com os discípulos nesse lugar deserto, onde eles deveriam estar separados, quando ele chega à margem, logo ele avista aquela grande multidão que foram pelo caminho de terra mesmo e chegaram até mesmo antes deles, onde seria o lugar preparado. E quando Jesus ele avista aquela multidão, apesar daquele tempo que ele teria com os discípulos ser um tempo preparado para o descanso, Jesus ele tem uma compaixão tão grande, um alto nível de compaixão, que ele olha para aquela multidão, e nos outros evangelhos, em um deles vai falar sobre isso, vai falar disso também. Ele olha para aquela multidão como ovelhas sem pastores, né? E ele se compadece daquela multidão, ele se compadece daquele povo, e quando ele chega ali na margem, ele não despede a multidão de mãos vazias, muito pelo contrário, Cristo naquele momento, tomando a dor da multidão, entendendo a necessidade deles, que ali eram ovelhas, pessoas que precisavam ser cuidadas, Jesus ele cura todos os enfermos, cura todas as pessoas que precisavam do milagre da cura, e ao mesmo tempo ali naquele momento ele também fala sobre o reino dos céus. Ele também compartilha uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança para aquela multidão. E em um determinado momento os discípulos eles se aproximam de Jesus e falam a seguinte frase para Jesus, né? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões
para que possam ir ao povoados, comprar algo para comer. Nesse momento, os discípulos eles expressam os seus sentimentos diante de um cenário desfavorável humanamente falando, porque eles se encontravam em um deserto, havia uma grande multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e eles precisavam alimentar essa multidão porque já era tarde e também não tinha abrigo para toda essa multidão. E então Jesus, diante dessa situação, diz para os discípulos, né? Eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Diante de todo esse cenário, a resposta de Jesus para os discípulos foi: vós mesmos pode dar para eles o que comer, nós não precisamos despedir essa multidão. Então eles disseram para Jesus: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Essa parte, ela nos ensina algo muito interessante, que é os discípulos compartilhando com Jesus. Eles entenderam o cenário deles e os recursos que eles tinham, entenderam que seus recursos eram limitados para o tamanho do desafio que Jesus deu para eles, para o tamanho da responsabilidade que Jesus entrega para eles, falando assim: vós mesmos pode dar para essa multidão o que comer. E aí eles olham para aquilo que eles têm em suas mãos, que é apenas 5 pães e 2 peixes, que foi um lanchinho de um menino que foi até ali e ofereceu esse recurso. E então eles apresentam para Jesus: olha Jesus, o que nós temos é isso, simplesmente 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala para eles assim: trazei-os aqui. O que eu aprendo com essa frase de Jesus, né, é que os nossos recursos, aquilo que nós temos, diante daquilo que é a responsabilidade nossa, aquilo que Deus nos confiou, muitas das vezes nós vamos nos encontrar em um estado desfavorável. Talvez os nossos recursos são poucos, talvez a nossa capacidade ela é pouca, só que quando nós levamos isso até Jesus, quando nós apresentamos isso e colocamos isso nas mãos de Deus, e muitas das vezes o colocar nas mãos de Deus é apresentar para Deus o nosso limite, apresentar para Deus a nossa limitação e confiar nele, porque Ele, como Criador de todas as coisas, é suficientemente poderoso para tornar aquilo que aos nossos olhos é pouco, suficiente e para fazer ainda mais daquilo que Ele nos confiou, né? E essa é a lição que eu quero compartilhar com vocês que Cristo tem me ensinado durante essa semana. Muitas das vezes os nossos recursos, a nossa capacidade, diante do tamanho da responsabilidade que nós temos como igreja de levar o Evangelho, talvez seja aos nossos olhos pouco. E eu quero que vocês reflitam nessa seguinte parte: o que Jesus tem pedido para vocês? Aqui para os discípulos, nesse momento, Jesus fala para eles alimentar aquela multidão de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mas o que Cristo tem pedido no dia de hoje para você? Qual a responsabilidade que Cristo confia para você? E saiba que você não vai estar sozinho. E que às vezes você olha para a circunstância e fala assim: Deus, mas isso é muito grande. Você está me pedindo para fazer algo, mas talvez eu não tenha recurso, talvez eu não tenha capacidade intelectual ou qualquer outra capacidade que seja necessária para esse algo específico que você está me pedindo. Só que Jesus, na sequência, ele ensina algo muito interessante para os discípulos. Não importa se você tem só 5 pães e 2 peixes, ou até mesmo se você não tem mais os peixes e tem nas suas mãos apenas 2 ou 3 ou um pão, que seja. Jesus ele ensina para os discípulos, se os discípulos levarem aquilo que eles têm e colocar isso nas mãos de Jesus, esse recurso ele vai ser suficiente para alimentar essa multidão. Esse recurso que você tem
Jesus vai transformar ele em algo suficiente quando você apresentar isso diante de Deus, para fazer o desafio que Deus tem colocado nas suas mãos. E olha que interessante, no final nós vamos aprender algo muito importante. No versículo 19 diz assim: depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregou à multidão. Todos comeram e fartaram-se e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Jesus nos mostra aqui que nesse milagre que ele realizou, o recurso que foi entregue nas mãos deles era apenas 5 pães e 2 peixes. Só que depois de alimentar toda a multidão, de cumprirem aquela responsabilidade, aquela tarefa que Cristo confiou a eles, para os discípulos, eles retornaram com 12 cestos cheios, e esses recursos eram até mesmo maior do que aquilo que eles apresentaram inicialmente nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Então, se Cristo tem dado um desafio para você, se Ele tem dado uma responsabilidade para você, nós temos a tendência, como os discípulos fizeram, de olhar para as circunstâncias, de enxergar os 5.000 homens, além de mulheres e crianças, de enxergar o deserto, onde não tinha lugar para eles buscarem uma venda, um mercado para comprar o alimento para aquela multidão, para comprar pão para aquela multidão, e até mesmo olhar para o pouco que nós temos e não conseguir entender que aquele pouco se tornará nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, o suficiente para fazer esse milagre da provisão. Então, se Cristo tem te entregado algo, uma responsabilidade, seja ela qual for, talvez na sua igreja de levantar os jovens, talvez na sua igreja de levantar o departamento dos adolescentes, de levantar a galera para ter um devocional, para ter uma vida com Deus, para buscar mais a Deus. E eu quero trazer isso mais para a área espiritual. Se Deus tem te dado desafios de fazer algo grande, eu quero que você, a partir de hoje, comece a apresentar o que você tem. Identifique aquilo que você tem, por mais que o seu recurso seja limitado. Saiba que nas mãos de Deus será mais que o suficiente. Deus abençoe vocês.